Olá, pessoal! Hoje na nossa aulinha nós vamos fazer o nosso pequeno fofurinha, tá? Pra quem há algum tempo já tava me pedindo, agora surgiu a oportunidade de eu fazer um boneco fofura, né? Conjuntinho aí da nossa boneca fofura no canal. A execução dele é muito simples, muito fácil e rápida de fazer, tá? É um bonequinho que a gente consegue tranquilamente confeccionar 2, 3 horas de trabalho. Ele não tem nenhuma costurinha, tá? Só tem colagem, e as peças são todas encaixadas junto com o crochê da peça. Ele é muito bonitinho, muito versátil, pode usar ele de diversas maneiras diferentes, tá? E ele ficou uma gracinha. Lembrando que essa receita só está disponível nessa videoaula aqui do YouTube, tá? Essa receita é minha, padrão Mari Trevisan, segue aí o padrão da boneca fofura, só com alguma alteração aqui nas perninhas. Então, eu disponibilizo ela gratuitamente aqui nas aulas do YouTube, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Toda semana temos vídeos novos no canal. Então, bora lá para nossa aulinha fazer esse fofurinha lindo. Então, para nós começar a confeccionar a nossa peça de hoje, esse menino é de uma execução muito fácil, muito rápida de fazer, tá? Eu vou trabalhar toda essa peça com as linhas da Anne toda a peça com as linhas da Anne e com agulha de 1,5, tá? É uma peça bem pequenininha. Quem quiser trabalhar com uma agulha maior, com um fio maior, vocês já sabem, fica a critério de cada um escolher o seu material de trabalho, tá? Aqui eu dou a ideia, dou a dica, digo o que eu uso e vocês podem fazer como vocês acharem melhor. É uma peça muito rápida e muito fácil de fazer, tá? É uma peça aí de 2 a 3 horas de trabalho. Não tem um nível muito fácil, tá? Então, vou começar fazendo aqui o anel mágico, né? Começar pelos bracinhos, pra deixar os bracinhos prontos, porque essa peça não tem costura. Então, a gente vai emendar toda ela, tá? Então, eu vou fazer os bracinhos pra reservar. Vou fazer aqui o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou pôr 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o meu anel mágico aqui, encerrar ele, vou apertar bem. E agora eu vou trabalhar aqui nesses 6 pontos, uma sequência de 2 pontos e um aumento por 2 vezes, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Vim aqui, no primeiro aqui, vou começar fazendo um ponto baixo. Então, 1, 2 pontos baixos, um aumento. E um aumento. E, novamente, 2 pontos baixos. E um aumento. Tá? Então, e agora eu fiquei aqui no meu trabalho com 8 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar uma série de sequências de 8 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar agora aqui no total mais 6 voltas de 8 pontos, tá? Então, eu vou subir agora 6 voltinhas de ponto sobre ponto, só aumentando o nosso trabalho. E eu já vou desvirar a minha peça assim, ó, pra ela não ficar virada, tá? Como é uma pecinha bem pequenininha, às vezes é um pouquinho mais difícil de trabalhar ela no início dela, assim, quando tá bem no início, mas é bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer agora 6 voltinhas de 8 pontos. Cheguei aqui no final, então, da minha sexta volta, e com as duas que eu tinha começado aqui, o anel mágico e a dos aumentos, eu fiquei aqui no total com 8 voltinhas no meu trabalho, tá? E eu vou cortar esse fio aqui cor de pele. E eu esqueci de dizer pra vocês que esse fio cor de pele que eu trabalhei aqui da Anne é o 7684, tá? Mas assim, ó, pessoal, é muito pouca linha que a gente usa pra fazer essa peça, assim, de todas as cores. Então, assim, qualquer restinho de linha que vocês tiverem, vocês vão conseguir fazer essa peça, tá? Ela é muito econômica. Com esses conezinhos aqui, ó, que eu não tinha mais cor de pele desse pequenininho aqui, ó. Com esse conezinho pequenininho aqui, dá pra fazer umas 3 ou 4 peças, tranquilamente, tá? Umas 3 peças eu garanto pra vocês que dá pra fazer. É uma peça muito econômica e muito rápida de ser feita, tá? Ela serve para várias utilidades, para chaveirinho, para casinha, como essa que eu vou colocar agora aqui para nicho de porta, né? Para porta-lápis. É uma peça muito versátil. Ela é tão versátil quanto a boneca fofura, tá? Ó, então agora eu vou vir aqui
Vou puxar o meu fio azulzinho agora, tá? Vou trocar a minha cor aqui. No último ponto que eu voltei nas duas últimas correntinhas e eu vou puxar aqui pra encerrar já com a cor nova que eu vou trabalhar da camisetinha, que é esse azul bebê aqui, tá? Eu não sei o código dela aqui, porque é um restinho, ó, de linha que eu tô trabalhando, mas vai ficar tudo aqui na introdução do vídeo, no início do vídeo aí, a lista de material com as cores certinhas, tá? Porque eu tenho todas as cores anotadas na minha agenda, então eu tenho essa cor anotada lá, depois eu vou olhar e vou botar tudo aí na introdução do vídeo, tá? Não se preocupem que eu vou dar no início do vídeo aí, sempre tem toda a lista de material, tá? Então, agora eu troquei aqui pra cor azulzinha e agora eu vou fazer aqui 3 voltinhas ainda de 8 pontos, só que agora com a cor azul, tá? Então, aqui eu só vou trabalhar agora mais 3 voltas de ponto sobre ponto na cor azul. Cheguei aqui no final, então, das minhas 3 voltinhas, tá? E agora aqui no finalzinho, no último pontinho, eu vou dar um baixíssimo. Mais uma aqui, correntinha pra encerrar. Vou cortar este meu fio, vou rematá-lo e vou esconder ele lá pra dentro, tá? Porque o braço vai ser emendado, eu não preciso de fio pra costura, tá? Então, aqui, ó, vou fazer um acabamentinho aqui, vou puxar esse fiozinho aqui pra dentro do meu trabalho. E vou puxar de novo aqui, pra esconder ele de novo aqui dentro. Tá? E é só isso aqui que eu vou fazer. Porque como eu não vou costurar a peça, eu não preciso deixar fio pra costura. Isso aqui eu vou esconder. No bracinho, eu não preciso colocar enchimento, tá? Não há necessidade de pôr enchimento, porque ele é uma peça bem pequenininha. E eu não vou pôr enchimento nele, porque depois eu quero que ele tenha uma flexibilidade, tá? Então, não precisa enchimento no bracinho. Vamos fazer 2 bracinhos iguais e vamos reservar os bracinhos, tá? E pra começar a trabalhar, então, aqui a perninha dele, eu vou começar pelo pezinho, tá? E eu vou trabalhar com o fio preto da Anne também. E aqui, como eu sei que o fio preto ele é um pouco difícil de enxergar, né? Ainda mais um trabalho pequeno assim, eu vou falar bem direitinho pra vocês como que faz, porque eu acho que vai ser mais auditivo do que visual aqui pra vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou começar fazendo um anel mágico e dentro do anel mágico aqui eu vou pôr 6 pontinhos, tá? Fiz os meus 6 pontinhos aqui no meu anel, encerrei o meu anel, fechei ele, né? Agora eu vou vir aqui no primeiro ponto do meu anel mágico e eu vou fazer aqui já um aumento, tá? E eu vou fazer agora 6 aumentos. Então, para cada pontinho que eu tenho aqui no meu anel mágico, eu farei um aumento, 2 pontos juntos no mesmo lugar. E no final dessa volta aqui, então, eu vou ter 12 pontos no meu trabalho. Na terceira volta aqui do meu trabalho, então, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda essa volta. No final dessa volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Feita aqui minha volta de um ponto e um aumento, fiquei com 18 pontos no meu trabalho. E agora eu vou trabalhar a volta de número 4, 5 e 6, ou seja, eu vou trabalhar 3 voltas de ponto sobre ponto. Então, aqui eu farei 3 voltinhas de 18 pontos. Feita minhas 3 voltinhas aqui, então, agora na volta de número 7, eu vou trabalhar 5 pontos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, eu vou vir com o marcador aqui no meu primeiro ponto, porque como eu tô trabalhando com um fio preto, né, pra mim não me perder, né. 2, 3, 4, 5 pontos. Agora eu vou trabalhar 4 diminuições, tá? Então, vou vir aqui na alcinha da frente, vou puxar e vou fechar os dois, ó. 1, 2, 3 e a quarta aqui. 4. E agora eu vou encerrar trabalhando 5 pontos baixos que me sobraram no trabalho. Deixa eu voltar a última diminuição aqui, que eu peguei mal, eu enxerguei mal o ponto. Agora, eu vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, tá? Agora, nessa próxima volta aqui, na volta de número 8, vou tirar meu marcador, vou fazer 3 pontos. Então, vou fazer aqui, ó.
Um, dois, vou vir com o marcador aqui no primeiro, né? Como o fio preto, ele é muito difícil de enxergar, é fácil da gente se enganar aqui nos pontos. Dois. 3 pontos. Agora, eu vou fazer novamente 4 diminuições. Então, eu vim aqui na alcinha da frente, alcinha da frente. Uma. Duas. Três. Deixa eu ajustar aqui meus pontos. E a quarta diminuição aqui. E eu vou encerrar trabalhando 3 pontos baixos. Tô cega, povo. É que eu tenho que prestar atenção na gravação, na peça e ainda enxergar. Que eu sou bem ruim de enxergar já o natural, né? Imagina o fio preto. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Feitinho. Desculpa aí, pessoal, né? Deu uma travadinha ali, porque o ser humano aqui, né? O óculos já não tá mais ajudando muito, tá? Agora eu vou cortar este fio preto, porque vamos trocar de cor, graças a Deus, né? E vamos trabalhar agora com o fio branco pra fazer a meinha, tá? Então, pra fazer a meinha, agora eu vou voltar ele nos 2 últimos pontinhos e vou começar a trabalhar com o fio branco. Então, eu vou tirar meu marcador aqui, nessa volta eu não preciso dele. Vou voltar aqui no último ponto, nas 2 alcinhas. E vou encerrar esse último pontinho aqui já no fio branco. Tá? E agora, eu vou trabalhar essa volta aqui de ponto sobre ponto, tá? A partir daqui, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, temos 10 pontos no nosso trabalho. Tá? Então, agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar toda essa volta de 10 pontos, porém, eu vou trabalhar essa volta aqui em BOL, eu vou vir aqui, ó, só na alcinha de trás do meu trabalho, e vou fazer toda essa volta aqui trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho aqui em BOL, tá? Pegando só a alcinha de dentro do meu trabalho, tá? Então, vamos lá agora fazer os 10 pontinhos assim. Feita aqui a minha voltinha, então, em BOL de 10 pontos, agora eu vou voltar a trabalhar os 10 pontos por 2 voltas, tá? Porém, agora eu já posso pegar o meu ponto normal aqui, tá? Então, agora eu vou fazer mais 2 voltas na cor branca de 10 pontinhos, tá? Então, vamos lá subir 2 voltinhas. Feita minhas voltinhas aqui, agora eu vou novamente cortar este fiozinho aqui, tá? E vou para a cor de pele agora, tá? Vou voltar para o meu tom de pele, onde eu vou continuar trabalhando os 10 pontos, tá? Por mais algumas voltas. Então, eu vou voltar aqui no último ponto, só pra gente fazer a troca da cor, ó. Vou vir nas 2 alcinhas do último ponto e vou puxar a cor de pele aqui e vou seguir trabalhando. Aqui eu não preciso trabalhar em BOL na troca de linha, tá? Aqui eu trabalho meu ponto normal, tá? Então, eu vou seguir trabalhando os 10 pontinhos aqui agora, por mais 6 voltinhas, tá? Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 voltinhas, tá? Então, agora eu vou trabalhar mais 6 voltas na cor pele de 10 pontos. Vamos lá, então. Eu fiz as minhas voltinhas aqui, tá? E agora, eu vou pegar e vou colocar enchimento nesse meu pezinho aqui, tá? Então, eu vou encher o meu pezinho só até aqui, a meinha, tá? A perninha aqui eu não vou encher. Eu vou encher ele só até o fim da minha meinha aqui, que nem eu fiz nesse daqui, ó. Ele tá todo vazio aqui, ó. Ele só tem enchimento até aqui, a minha meinha, tá? É importante que vocês não encham muito a perna, porque senão depois a boneca não vai ficar, o bonequinho não vai ficar na posição que a gente quer que ele fique, tá? Ele só tem que ter enchimento aqui embaixo mesmo. Então, vamos encher um pouquinho a nossa peça antes de fazer a troca de cor. Pus o meu enchimento aqui, então, ó, como eu falei, aqui tá bem cheinho, mas aqui, a partir daqui da meinha em diante não tem mais enchimento, tá? Agora eu vou cortar este meu fio cor de pele aqui. Por enquanto eu não trabalho mais com ele, vou voltar pro meu amado fio preto, tá? Aqui. Agora aqui eu vou voltar o último ponto aqui, como a gente sempre faz pra trocar as cores, né? Deixa eu arrumar meu enchimento aqui. Eu vou puxar no último ponto que eu vou encerrar com o fio preto, tá? E agora aqui eu vou trabalhar
3 voltinhas na cor preta, tá? Então, agora eu vou seguir trabalhando os 10 pontos aqui, ponto sobre ponto, normalmente. Porém, agora eu vou trabalhar com o fio preto, tá? Então, vamos seguir agora trabalhando 3 voltas na cor preta. Finalizei aqui as minhas voltas, tá? E o meu trabalho ficou assim, tá? Agora eu vou cuidar aqui, ó, o meu Deus terminou certinho, ele tem que ficar bem certinho aqui no meio, ó, tá? Porque assim, ó, aqui é o pezinho, tá de frente, tá? Aqui é a ponta do meu pezinho e o meu fio tem que parar bem aqui no meio, tá? Pra mim poder agora fechar a minha peça, tá? Então, se o de vocês não fechou aqui no meio, caminhe uns pontos, volte uns pontos, tá? Porque tem que fechar aqui no meio, tá? Então, aqui, ó. Então, agora, pra mim fechar esse trabalho, eu vou entrar e vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma carreira em ponto baixo, mas eu vou pegar as duas alcinhas, os dois lados do trabalho. Eu vou pegar aqui, ó, o lado de trás e vou vir aqui no ponto do lado da frente. Ó. E eu vou fechar o meu ponto baixo assim, ó. É como se eu estivesse fazendo uma costura em ponto baixo aqui, ó. 2. 3. 4. E 5 aqui, nesse do cantinho aqui, tá? Então, eu vou fechar 5 pontos baixos, fechando a parte da frente e a parte de trás junto, tá? Feito isso, assim, o meu trabalho ficou assim, ó, tá? Agora, eu vou fazer 2 peças. Uma peça, como eu fiz aqui, eu vou rematar o fio, ó, rematei meu fio. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeceira e já vou esconder ele, vou deixar ele rematadinho aqui dentro, tá? Fechei, terminei aqui, né, no último ponto, e depois eu dei mais um pontinho, cortei meu fio e vou rematar. Nesse outro aqui, eu vou deixar na agulha, tá? Então, uma perna eu vou arrematar, uma eu deixarei na agulha, tá? Lembrando aqui que ela tá enchida só até um pedaço. Vou fazer isso agora aqui na minha... Vou arrematar essa minha perninha. Essa aqui ficar na agulha e eu já volto pra gente unir as pernas. Feito o acabamento aqui nos meus fios, agora eu vou subir bem a minha luz aqui, tá, pessoal? Porque eu quero que vocês vejam bem como que eu vou fazer, tá? Então, aqui, ó, eu fechei em pontos baixos aqui. E o ponto baixo tem a alcinha aqui de trás e a alcinha da frente, né? Ele tem 2 alcinhas. Nessa daqui é a mesma coisa. Então, o que que eu vou fazer agora pra unir as pernas, tá? Eu vou vir aqui no próxima perninha, no primeiro pontinho que eu fiz, e eu vou pegar só aqui, ó, uma alcinha que é a alcinha de trás. E vou fazer o meu ponto só nessa alcinha de trás aqui, eu vou fazer 1. Depois eu vou vir no próximo também aqui, ó, só na alcinha de trás. 2. Na alcinha de trás. 3. Na alcinha de trás. 4. E o último pontinho aqui também, só na alcinha de trás. E 5 aqui, tá? Agora, eu vou virar esse trabalho, tá? Porque eu comecei trabalhando a parte... E eu tô na parte de trás das perninhas, ó. Agora, eu vou virar aqui, porque eu vou trabalhar o lado da frente dessas alcinhas, tá? Então, ali eu fiz toda a parte de trás, me sobrou a alcinha da frente aqui, ó. E agora, eu vou trabalhar a alcinha da frente. Então, eu vou trabalhar aqui o primeiro. 1. 2. 3. 4. E 5, tá? Então, eu fiz 10 pontinhos aqui. 5 na alcinha de trás, 5 na alcinha da frente. Agora, eu vou pular direto aqui para outra perna. E vou trabalhar as alcinhas da frente dessa perna aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, vou pegar a alcinha da frente e vou trabalhar 5 pontos aqui na alcinha da frente. Deixa eu só enxergar onde ela tá. Tá aqui, ó. 1. 2. 3.
4 e o quinto aqui no cantinho. 5. Vou girar o meu trabalho, porque agora eu vou trabalhar a parte de trás. Agora a alcinha que sobrou aqui atrás, eu vou trabalhar as 5 aqui atrás. 1. Opa. 1. 2. 3. 4. E a quinta aqui. E 5. E o meu trabalho, então, vai ficar assim, ó. Aqui a parte de trás, onde a gente terminou. E aqui a parte da frente, ó. E os pés e as perninhas tem que ficar retinha, tá? Tem que cuidar agora na hora de fazer essa parte aqui pra perninha ficar retinha. Eu sei que no fio preto é ruim de enxergar, então eu vou dizer pra vocês que tem outra peça aqui no canal. Uns vídeos atrás, aí tem 2 menininhos que eu faço, que lá no corpinho deles, na base do corpinho, no primeiro vídeo, eu faço a união das pernas desse mesmo jeito aqui, tá? E lá tá, eu faço a união das pernas na cor de pele, tá mais fácil de enxergar. Quem tiver muita dificuldade aqui, vai lá naquele vídeo e dá uma olhadinha em como que eu faço a união das pernas. Porque eu faço assim, ó. Eu fechei em ponto baixo, né, os meus trabalhos, e eu trabalhei assim, ó. Eu vim pra essa perninha, comecei aqui, trabalhei 5 pontos baixos na alcinha de trás e 5 pontos baixos na alcinha da frente. Daí depois pulei pra outra perninha direto, 5 pontos baixos na alcinha da frente e 5 pontos baixos na alcinha de trás. E no total aqui eu fiquei com 20 pontos, né? Porque eu trabalhei 10 nessa perna, 5 na frente, 5 atrás, e 10 nessa, 5 na frente, 5 atrás. Tenho 20 pontos, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que leva direto para aquele vídeo, onde lá também eu ensino a fechar desse jeito aqui, tá? Quem não conseguir pegar aqui, vai lá que naquela cor lá tá mais fácil de entender, tá? Então aqui eu tenho 20 pontos e agora eu vou trabalhar, ó, 1, 2, e eu vou vir aqui no primeiro pontinho, vou marcar aqui, né? Porque esse aqui vai ser o primeiro ponto da minha carreirinha, da minha volta, tá? 2. 3. 4 pontos e um aumento, nesse ponto aqui da esquina, ó. E um aumento. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final, tá? De 4 pontos e um aumento, tá? Então, no final aqui dessa volta, eu vou ficar com 24 pontos. Aqui, quando a gente uniu, a gente ficou agora com o trabalho assim, ó. Dá pra ver bem direitinho que tem dois lados pra crochetar. Aqui atrás e aqui à frente do meu trabalho, ó. Então, agora eu vou trabalhar 4 pontos e um aumento por toda essa volta. No final dessa volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó. Fiz a minha volta, fiquei com 24 pontos, tá? E agora eu tô na segunda, aqui eu fiz a segunda volta depois da união, né, do corpinho, né? E agora na terceira, quarta, quinta e sexta volta eu vou trabalhar só ponto sobre ponto, tá? Então agora eu vou trabalhar aqui 4 voltas de 24 pontos no meu trabalho, tá? Então vamos lá trabalhar agora 4 voltinhas de 24 pontos. Finalizei aqui, então, as minhas 4 voltinhas, tá? De 24 pontos. Agora, eu vou cortar este fio e vou trocar para a cor azul, pra gente começar a fazer a camisetinha dele, tá? Então, vamos cortar aqui o nosso fio. Então, vou cortar aqui. E agora, eu vou voltar de novo aqui nos 2 últimos pontos, né? Como sempre faço. E vou fechar com o fio que eu vou trabalhar agora, que é o fio azul, tá? Então, vou vir aqui no meu fiozinho azul. Daí, aqui, a cor é a que vocês escolherem, né, pra trabalhar. E agora, eu vou fazer aqui uma volta de 24 pontos, porém, essa volta aqui que eu vou fazer ela em BOL, tá? Que a gente já aprendeu, que é pegando só a alcinha de trás do meu trabalho, tá? E vou deixando aqui as alcinhas da frente pra depois a gente trabalhar um cintinho nele, tá? Então, aqui, ó. Eu vou trabalhar toda essa volta de 24 pontos em BOL. Vamos lá, então.
Finalizada aqui toda a minha voltinha em BOL, tá? Agora eu vou voltar a trabalhar os 24 pontos, porém agora eu posso pegar o meu ponto normalmente, tá? E agora eu vou subir aqui mais 5 voltas de 24 pontos agora na cor azul, tá? Então, eu só vou seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto por 5 voltinhas. Fiz as minhas voltinhas aqui, tá? E agora eu vou fazer a união dos meus braços, tá? Eu vou unir o bracinho no meu trabalho. E eu vou começar aqui agora trabalhando 5 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou vir com o meu marcador aqui para que eu não me perca nesse trabalho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Isso aí. Agora, eu vou pegar o meu bracinho aqui, tá? E vou unir ele no meu trabalho. Acho que é esse daqui. Eu deixei eles marcadinhos pra saber qual que era de um lado e qual que era do outro. Acho que este é daqui. E este é daqui. Isso aí. Tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui no meu bracinho. Eu tenho 8 pontos no meu braço, né? Então, eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Eu vou vir aqui, ó. E vou passar por 4 pontos, porque eu vou pegar o de cima e o de baixo junto. Então, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4, tá? Com o de cima e o de baixo. Então, agora, vim aqui, passei pelo meu braço, vou vir aqui no meu trabalho, no próximo ponto, vou puxar o fio assim, passando pelo meu trabalho e pelos pontos do meu braço. E vou fechar, ó. 1. Vou passar aqui pelo meu braço, né? Pelos dois do braço. 2. 3 e o quarto aqui. E 4. Tá? E o meu trabalho ficou assim, ó. Eu já uni o meu bracinho, tá? Lembrando que não tem enchimento no meu bracinho, tá? Então, agora eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Não, perdão, eu vou trabalhar 7 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Eu tenho que começar aqui para centralizar bem. Agora, eu vou pegar o próximo bracinho aqui, vou fazer a mesma coisa nesse próximo bracinho. Vou passar por 4 pontinhos, pegando de cima e de baixo, tá? Então, vou vir aqui, ó, eu vou fazer. Vou passar, fazer 1, 2, 3, 4. Tá? E agora, eu vou encerrar essa volta aqui, trabalhando pontos baixos, tá? Aqui. Vou finalizar aqui, então, até o final, trabalhando ponto sobre ponto, tá? E o meu trabalho ficou assim, tá? Então, eu já estou com meus bracinhos engatadinhos aqui, encaixadinhos. E vou cuidar para que meus bracinhos fiquem bem certinho aqui, tá, pessoal? Se a pontuação de vocês aqui não bater com a minha, vocês façam para que os 4 pontos que vocês trabalhem fiquem bem aqui nas laterais, tá? Ó, ele tem que ficar bem certinho o bracinho assim, tá? Feito isso agora, nessa próxima volta, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, eu tenho 24 pontos aqui no meu trabalho, agora eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição, no final dessa volta eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos lá, trabalhando então assim, ó. 1, 2 pontos e uma diminuição até o final. Vamos lá, então, assim. Feita a minha voltinha aqui de 2 pontos e uma diminuição, né? Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um pouquinho de enchimento dentro desse meu trabalho, tá? Não vou encher tanto também, eu vou encher ele, mas não vou esturricar ele de enchimento também, tá? Essa é uma peça que não vai muito enchimento, por causa da posição que a gente vai trabalhar ela depois, tá? Como ela é uma peça que ela é bastante
decorativa, né? Como eu falei, ela pode ser para porta-lápis, para nicho, é uma peça para sentar, então a gente não enche tanto ela para que ela tenha bastante flexibilidade, tá? Porque aqui, ó, essa emenda da perninha é para ela fazer esse movimento aqui, ó, porque depois eu vou botar ela sentadinha assim, ó, no nicho, tá? Ou no porta-lápis, ou no que vocês forem fazer, tá? Mas também, se ela é chaveirinha, ela fica com as pernas balançando, também pra chaveirinho, tá? É uma peça, essa peça aqui, que nem a minha boneca fofura lá do canal, é uma peça super versátil, tá? Vocês conseguem fazer N coisas com ela, tá? Então, aqui, ó, feito aqui, botei um pouquinho de enchimento aqui, não botei tanto enchimento, né? Mas botei enchimento no meu trabalho. E agora, eu vou fazer aqui nessa volta um ponto e uma diminuição por toda a volta, tá? No final dessa volta aqui, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Vou seguir, então, essa sequência até o final. Então, eu cheguei aqui no final, fiquei com 12 pontos e agora eu vou cortar este fio azul, porque eu não preciso mais dele, tá? E eu usei muito pouco fio aqui, olha, daquele bolinho que eu tinha, que era um restinho, ainda sobrou aqui mais um pedaço, que eu acho que dá pra fazer outra pecinha ainda, tá? É bem econômica essa peça, tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou voltar a trabalhar com o meu fio cor de pele, porque eu vou começar a cabeça dele, né? Então, vou voltar aqui os dois últimos. E vou começar a trabalhar com o tom de pele. E agora eu vou fazer aqui uma volta de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui uma voltinha de 12 pontos agora na cor de pele, tá? Então, vamos só fazer aqui um ponto para cada ponto que temos aqui no nosso trabalho. Vamos lá, então. Feita a minha voltinha de ponto sobre ponto aqui, agora nessa próxima volta aqui, na segunda volta da cabeça, né? Eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda essa volta, tá? No final dessa voltinha aqui, eu vou voltar a ter 18 pontos no meu trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar toda essa voltinha aqui de um ponto e um aumento. Agora, aqui na terceira volta da cabeça, eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento. Então, trabalhar 1, 2 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, na quarta volta da cabeça, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a minha sequência, então, até o final, de 3 pontos e um aumento. No final dessa volta, nós teremos 30 pontos no nosso trabalho. Agora, aqui na quinta volta da cabeça, eu vou trabalhar 4 pontos e um aumento, tá? Então, vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Seguirei essa sequência aqui até o final, tá? No final dessa volta aqui, eu vou ter 36 pontos no meu trabalho. Finalizei a minha volta aqui. Agora, eu vou subir 8 voltas de 36 pontos, tá? Então, aqui eu tô na volta de número 5, eu vou trabalhar da volta de número 6 até a volta de número 13 de ponto sobre ponto, tá? Vamos subir 8 voltinhas de 36 pontos no nosso trabalho. Então, vamos só seguir o nosso trabalho agora. Então, eu fiz as minhas voltas aqui, minhas 8 voltinhas, e eu já tô começando aqui a fechar a minha cabecinha, tá? Já fiz a primeira sequência aqui, agora eu vou fazer a outra com vocês, que é... Eu vou trabalhar agora nessa volta aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição, tá? Essa sequência aqui é a mesma que eu vou fazer até o final. Vou trabalhar 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, nós teremos 30 pontos no meu trabalho. Finalizei aqui minha volta, tá? E aqui, ó, pessoal, agora nessa altura que eu tô aqui da minha peça, que eu já tô fechando, eu já vou encher mais um pouquinho ela aqui, tá? Vou terminar de encher, vou completar aqui em cima, lembrando que eu não vou encher muito o corpinho dela, e vou encher a cabeça, tá? A cabeça eu posso encher bem, tá? O corpinho que eu vou encher, mas eu vou deixar ele macio assim, ó, não vou encher ao ponto de ficar... Como a gente sempre faz, que nem o pezinho, que é bem esturricado, bem cheinho, tá? Eu vou encher ele ao ponto que eu sinto que ele tá macio ainda de pegar, tá? Vou encher bem, mas sem deixar ele bem socadinho, tá? Que nem eu falei, porque eu quero que essa peça tenha bastante movimento, tá?
Se tu for fazer essa peça aqui só pra um chaveirinho, que não vai ter problema, então deixa só as perninhas assim, aqui pode encher bastante. Se tu for fazer ela pra usar ela sentada em algum lugar assim, daí tu não enche tanto aqui, tá? Mas, né, enche ao ponto que tu senta que ele tá macio. Os olhinhos, tá? Eu não vou botar olhinhos de trava nessa peça, porque assim como a boneca fofura, ela é uma peça com olhinhos colado, tá? É uma peça econômica pra chaveiro e pra acessórios. Então, o olhinho que eu vou botar nela é um olhinho colado, tá? Então, depois eu vou colar aqui os olhinhos, que são aquelas pupilinhas de 3 milímetros, tá? Aqui em cada lado. Mas quem quiser usar os olhos de trava, eu aconselho os olhos de número 4 ou 3, tá? Um olho bem pequenininho. Tá? E daí vai contar 9 carreirinhas aqui pra botar o olho, ó. Aqui da primeira que a gente começou, né? Na cor de pele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre a 9 e a 10ª carreirinha aqui, pode colocar os olhinhos, tá? Ou na 10ª, assim. Como não vai ter dificuldade de colocar os olhinhos, porque a peça ainda, a gente vai fechar lá aqui em cima, então é bem tranquilo de botar. Então, aqui na 10ª carreirinha, talvez, acho que vai ficar melhor pros olhinhos de trava, tá? E vocês vão botar assim, vão posicionar, vão ver e vão colocar. Eu vou colar os olhinhos, tá? Não vou colocar olhos de trava nele. Ou vou bordar também com uma linha, tanto faz. Mas como é uma peça bem econômicazinha, assim, bem fácil de fazer e não é, geralmente não é pra criança brincar, então não tem perigo, eu vou colar. Mas daí eu deixo a critério de vocês escolherem os olhos que vão usar, tá? Então, aqui, ó. Então, vou fazer aqui agora 1, 2, 3 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, teremos 24 pontos no nosso trabalho. Terminada a minha volta de 3 pontos e uma diminuição, nessa próxima volta eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. Após eu terminar essa volta aqui, já vou começar agora a encher a minha cabeça, tá? Então, vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta, teremos 18 pontos no nosso trabalho. Coloquei, então, já um bom pouco de enchimento aqui na minha cabecinha, tá? E agora, na penúltima volta aqui, eu vou trabalhar 1 ponto e uma diminuição por toda essa volta aqui. No final dessa volta aqui, eu vou ficar, então, com 12 pontos no meu trabalho. E agora, aqui na minha última volta de diminuições, eu vou trabalhar 6 diminuições. Eu tenho 12 pontos no meu trabalho. Essa volta será toda de diminuições, tá? No final dessa volta aqui, eu ficarei com 6 pontos. E depois nós já vamos encerrar com agulha de tapeceiro, tá? E eu já posso deixar minha peça toda cheinha a partir de agora, pra nós poder fechar ela. Feitas minhas 6 diminuições, agora aqui eu venho no primeiro pontinho, no próximo pontinho aqui faço um baixíssimo. Dou mais um nozinho aqui, vou cortar esse meu fio, vou deixar um pedacinho pra dar o acabamento dele aqui em cima, tá? Mas não precisa muito. Tá? Vou puxar aqui, agora eu vou botar esse meu fio aqui numa agulha de tapeceiro e venho pra fazer o acabamento com vocês. E agora eu tenho 6 pontinhos aqui, já botei a minha linha na agulha aqui. E eu vou vir só na alcinha de fora aqui dos 6 pontinhos fazendo o acabamento. Então, eu vou passar aqui, ó. Passo só na alcinha de fora. Aqui. Ó, pelas 6 alcinhas e eu já vou encerrando. Então, eu vou passar aqui em todas as alcinhas para dar o nosso acabamento. Para encerrar, né? Passei aqui por todas já. Agora, eu vou passar mais uma vez aqui por umas 2 ou 3, só para deixar bem firme. E eu posso já tocar esse fio lá pra dentro, pra poder cortar ele. Daí, agora eu passo ele algumas vezes aqui pelo meu enchimento, pra firmar bem ele, pra não ter perigo de escapar, tá? Vou passar de novo aqui. E já tá bom, porque não tem mais risco de ele escapar. Agora, aqui eu vou cortar o meu fiozinho. Tá? Então, eu cortei meu fiozinho, né? Toquei ali, cortei ele. Tá prontinho aqui a base do nosso fofurinha, tá? Agora, a gente vai começar, então, os acabamentos finais do nosso bonequinho. Vamos botar cabelo, olhos e fazer todos os detalhezinhos dele. Aqui no bracinho agora, tá? Quem for fazer ele
dependendo da posição, que nem eu vou fazer ele sentadinho, segurando os balõezinhos, esse bracinho aqui eu vou deixar totalmente solto assim. Mas esse bracinho aqui, pra ele não ficar com os bracinhos assim, ó, armadinhos, eu vou botar um pinguinho de cola pano aqui e um pinguinho de cola pano aqui e vou só botar assim, ó, pra ele ficar abaixadinho assim, ó, se for fazer chaveiro ou uma peça que não precise dos bracinhos abertos, tá? No meu caso aqui eu vou colar só um e o outro eu vou deixar, porque ele vai estar segurando uns balõezinhos assim, então esse aqui eu vou deixar sem o pinguinho de cola, e esse daqui eu vou dar um pinguinho pro bracinho ficar na posição bem bonitinho, tá? Mesmo que vocês coloquem um pinguinho de cola que é só aqui em cima, o bracinho ainda não vai ficar esturricado na boneca, ele vai ficar ainda com um movimentinho, tá? É só pra ele não ficar com a asinha assim.